e segunda ressurreição, vamos estudar. Não há dúvida de que haverá a ressurreição dos mortos. Os mortos um dia vão ressurgir. Alguns dizem assim: quem morreu está com Cristo. Outros dizem: está no paraíso. Outros dizem: está no seio de Abraão. E outros até dizem: está no céu. Cristo está onde, Denilson? No seio de Abraão, no paraíso ou no céu? Tudo é a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa. É o mesmo lugar. É o mesmo lugar. Se você for estudar, vai descobrir que paraíso, seio de Abraão, céu, é tudo a mesma coisa, o mesmo significado. É só estudar para você ver. Então, não há dúvida de que haverá a ressurreição dos mortos. Haverá a ressurreição dos mortos. Agora, isso há uma base bíblica? Ah, sim. Nós só podemos falar o que a Bíblia nos der base. Porque se não for base bíblica, nós ficaremos no meio do caminho. Então tem base bíblica a ressurreição dos mortos. Tem sim. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, o verso 16, diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Estou falando já da primeira ressurreição. Vejam só. Esse texto bíblico aponta para o arrebatamento da igreja. Esse texto bíblico aponta para o tempo do fim. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Está aí a primeira ressurreição. E se há uma primeira, é porque haverá uma segunda também. Se há a primeira ressurreição, haverá a segunda também. Para você conferir, você que está acompanhando esse estudo nesta noite, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, estou lendo. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora, eu quero chamar a sua preciosa atenção, meu caro ouvinte, para dizer que a primeira ressurreição é para aqueles que morreram em Cristo, ou seja, morreram salvos. A palavra morrer em Cristo é a mesma coisa de dizer morreram salvos. Haverá sim essa primeira ressurreição. Enquanto que a segunda ressurreição é para aqueles que morreram sem Cristo, ou seja, morreram sem salvação. Acho que dá para você entender, né? Os da primeira ressurreição são aqueles que morreram em Cristo, morreram salvos. Os da segunda ressurreição morreram sem Cristo, morreram sem salvação. Isso tem base bíblica. É preciso vermos se a Bíblia Sagrada nos dá alguma informação acerca disso. Tem sim. A Bíblia Sagrada nos dá uma base grande para mostrar isso aqui que estamos dizendo. É só você dar uma olhadinha no Evangelho de João, no capítulo 5, os versos 28 e 29. Evangelho de João, capítulo 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. O verso 29. Os que tiverem feito o bem
para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Eu estou falando agora dos da segunda ressurreição. Os da primeira, vocês já sabem. Os da segunda vão para o juízo eterno, condenação eterna. Mas esse texto bíblico, ele mostra que haverá de fato a primeira e segunda ressurreição. É uma prova bíblica. Se alguém tem dúvida acerca desse assunto, a dúvida é tirada agora. O texto de João, capítulo 5, 28 e 29, diz que haverá a primeira e segunda ressurreição. E como ela será feita? Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Quer dizer, haverá a ressurreição. E o verso 29 vai completar dizendo: os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. Esses são os da primeira ressurreição. E os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Essa aí é a segunda ressurreição. Está provado pela Bíblia Sagrada. Mas tem muito mais. Esses da primeira ressurreição ressuscitarão para essa vida, chamada de vida eterna. E os da segunda ressurreição para o juízo também eterno. É coisa que não passa. Isso aqui não é para colocar medo em ninguém, é uma realidade bíblica. João 5, 28 e 29 está dizendo isso. Agora, é importante dizer, queridos, que os da segunda ressurreição serão julgados e condenados. Olha para que serve a segunda ressurreição. É importante falar, é importante mostrar, dizer que os da segunda ressurreição serão julgados e serão condenados. Afirmamos, não haverá chances de salvação nesta ocasião. Isso aí é que é o problema, porque tem gente que acredita nisso, que mesmo após o arrebatamento da igreja, mesmo lá no tempo do fim, ainda haverá uma segunda chance para a salvação de alguém. Nós estamos dizendo, e temos como provar, que os da segunda ressurreição serão julgados e serão condenados. Não haverá chances de salvação nesta ocasião. Para os da segunda ressurreição. Enquanto que os da primeira ressurreição já estarão salvos e por isso não serão julgados. Deu para entender, meu caro ouvinte? Mas isso aí tem base bíblica? Vejamos se tem ou não. Tem base bíblica, sim. É só olhar o que diz a Bíblia em Romanos 8, 1 e 2. Vamos ao texto. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Grande base bíblica. Grande base bíblica. Essa base aqui é para mostrar que os mortos em Cristo ressuscitarão para a vida, porque o Espírito da vida livrou-os da lei do pecado. Mas os da segunda ressurreição não terão a chance de salvação, porque a lei do pecado há de condená-los. E condenados não terão salvação, em hipótese alguma, sem chance. Esse é o veredicto bíblico.
Mas vejam só. Esses da primeira ressurreição são aqueles que têm o nome escrito no livro da vida que a Bíblia fala. Esses da primeira ressurreição, os que ressuscitarão primeiro para a vida, são aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Esses aí são os da primeira ressurreição. Os da segunda ressurreição, por não terem o nome escrito no livro da vida, por isso mesmo, serão lançados para dentro do lago de fogo e não sairão de lá. É muito sério isso, né? E também muito pesado e muito profundo para ser compreendido. Há uma diferença muito grande entre os que serão ressurretos na primeira e os que serão ressurretos na segunda. Uma grande diferença. Mas por que nós estamos falando isso? Vejam só a justificativa. Os da primeira ressurreição, essa chamada segunda morte não terá autoridade sobre eles. Mas deixa explicar para você a questão da segunda morte, para você entender melhor. Os que forem ressurretos na primeira ressurreição, a segunda morte, que é a separação definitiva de Deus, não terá autoridade sobre esses da primeira ressurreição. Porém, os da segunda ressurreição serão lançados para dentro do lago de fogo e de lá não vão sair. Pergunta-se: isso tem base bíblica? Preciso ver. Palavras apenas não convencem, é preciso ver se tem uma base bíblica. Tem sim. É muito difícil de se compreender, mas a Bíblia não mente. A Bíblia não erra. A Bíblia é verdade absoluta. Assim como o juiz é baseado na lei para poder tomar uma decisão, nós, para podermos afirmar alguma coisa dessa natureza, também usamos a lei da Bíblia para fazer essas afirmações. Tem base bíblica, sim. Primeiro, sobre os da primeira ressurreição. Vejam que tem base bíblica. Apocalipse capítulo 20, o verso 6, na Bíblia, você pode conferir. Apocalipse capítulo 20, o verso 6, diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Aquele período milênio que a Bíblia trata. Esses da primeira ressurreição são bem-aventurados porque são os verdadeiros santos. Sobre esses aí, que tem um livro lá com o seu nome escrito de salvo, a segunda morte, que é o afastamento de Deus por completo, definitivo, essa segunda morte não tem autoridade sobre os da primeira ressurreição. Mas vejam bem, sobre os da primeira ressurreição, a segunda morte não pode ter autoridade. Agora, vejamos os da segunda ressurreição, como é que são. Esses da segunda ressurreição, no livro do Apocalipse, capítulo 20, os versos 14 e 15, olha o que dizem. Verso 14: então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, ou seja, separação definitiva de Deus. É muito pesado, né?
Enquanto está em vida na terra, o homem peca, se separa, mas volta, se reconcilia, cai e se levanta. Mas aqui, depois da morte, que segue-se o juízo, conforme diz a Bíblia, em Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo, ou seja, a condenação. O texto bíblico aqui é muito claro, é evidente, mostrando que esses da segunda ressurreição não terão nenhuma chance de salvação, porque serão separados definitivamente de Deus, lançados nesse lago de fogo e de lá não sairão. Pois da primeira ressurreição serão bem-aventurados, os da segunda ressurreição serão condenados. Vejamos algo aqui primeiro sobre esses da primeira ressurreição. Se eles são bem-aventurados e são santos porque são ressuscitados nessa primeira ressurreição, nós temos a dizer que essa primeira ressurreição, aquilo que chamamos de segunda morte, aquilo que a Bíblia diz de segunda morte, também não vai poder tocar nesses da primeira ressurreição. Não tem como. Fica claro que os da primeira ressurreição, quando morreram, já estavam com Cristo, já eram servos de Cristo e por isso ressuscitam para a glória. Agora vejamos os da segunda ressurreição. Quando o Apocalipse, livro escatológico, livro do futuro, começa a falar deles, o peso é maior. Apocalipse capítulo 20, o verso 14 e 15, conforme nós já temos falado, que o inferno, a morte e o inferno, a morte e o inferno, que foram lançados para dentro do lago de fogo, que é a segunda morte, abre caminho para mostrar que eles vão ficando mais presos lá, não tem como sair. Porque o verso 15 de Apocalipse, capítulo 20, diz o seguinte: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Se não tinha o nome escrito no livro da vida, esse aí foi lançado para dentro do lago de fogo. E isto é a segunda morte. Por isso, os da primeira ressurreição são aqueles que morreram com Cristo. Haverão de ressuscitar tantos que morreram com Cristo, quanto os que morreram sem Cristo. A Bíblia está nos mostrando isso. Você, meu amado ouvinte, que teve o seu ente querido chamado para outra vida, deve estar se pensando aí: quando esse ente querido vier na ressurreição, será que ele vai estar entre a primeira ou a segunda ressurreição? Bom, nem eu nem você, nós não podemos saber, não podemos dar essa resposta, mas podemos aguardar o dia vai chegar. Quem tinha o seu nome escrito no livro da vida porque foi salvo nesta vida, ressuscitará primeiro. E depois da segunda ressurreição, que não tinham o nome escrito no livro da vida, vão para o lago de fogo. Não tenho que discutir, vão para o lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, o verso 15 diz: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, esses da segunda ressurreição aqui ressuscitam para a condenação eterna, os da segunda ressurreição. E esses da segunda ressurreição não terão chances de salvação. Por muitos anos se pregou uma doutrina
chamada doutrina do purgatório. Você já ouviu essa doutrina, Denilson, do purgatório? Certamente que sim, né? Já. Doutrina do purgatório. Que quando uma pessoa morre, fica um período de tempo nesse purgatório, purificando a sua vida. Você sabia que isso não tem base bíblica? Pressupõe-se a salvação para todos, né? É, sem dúvida. Sem dúvida. Aí todos seriam salvos. Iam para lá, os pecados expurgados, pagavam pelos erros e voltariam salvos. Mas a realidade bíblica não diz isso. Talvez essa palavra anterior, essa doutrina anterior de purgatório fosse para consolar, confortar algumas pessoas que perdiam os seus entes queridos, isso lá no passado. Porém, vejam só, morreu sem Cristo, vai ressuscitar, vai ser a segunda ressurreição, que será para a condenação. Morreu com Cristo, ressuscita para a vida, porque a lei do Espírito da vida fez isso. Mas os da segunda ressurreição já vão ressuscitar para uma condenação definitiva. Condenação definitiva. Ora, quem morreu e não foi para o céu está onde? No inferno. E já me perguntaram isso por várias vezes. Por que eles têm que ressuscitar se já estão lá no inferno? Ora, a Bíblia é quem diz. A Bíblia é quem diz. Os da segunda ressurreição vão ressurgir para a condenação eterna, vão para o lago de fogo. Mas se eles já estão lá, ora, mas eles já estão lá? Os que morreram sem Cristo já estão lá? Sim, estão. Sim, estão. Não tente criar um lugar intermediário entre céu e terra, entre inferno e terra, porque não há. É invenção. A Bíblia só fala, a Bíblia Sagrada só fala em terra e céu, céu e inferno. Esse lugar mais ou menos intermediário, que alguns entendem, não sei como entendem, de onde tiram essa afirmativa para dizer que o lugar intermediário é paraíso ou céu de Abraão. Não é. Céu de Abraão é céu, paraíso é céu. São palavras sinônimas, somente. Eu gostaria de chamar a sua atenção nesta noite para isso, meu caro ouvinte. Bem-aventurados são os que participam da primeira ressurreição. Os mortos que participam da primeira ressurreição. E o segredo é, porque morreram com Cristo, o seu nome estava escrito no livro da vida. Enquanto que aqueles que morreram sem Cristo, morreram sem salvação, vão ressuscitar para o juízo e condenação eterna, porque o seu nome não estava escrito no livro da vida. É uma dura realidade, mas é bíblico. Por isso, nesta noite, pense nisso com muita cautela, pense nisso com muita fé, pense nisso prestando bem a atenção. Pode ter certeza, não há nenhuma base bíblica para ter um lugar intermediário entre inferno e céu. Jesus contou uma parábola certa vez, se bem que a parábola que Jesus contou não era o contexto que eu estou falando, sobre o rico e Lázaro. Vocês estão lembrados dessa parábola? O rico morreu também o Lázaro, que era uma pessoa carente. Ora,
o certo Lázaro foi para o seio de Abraão, céu. O rico lá para o Hades, inferno. Só que essa parábola aí, amados, mostra algo comparativo que não é completo para falar sobre salvação de uma forma geral. Lá no Hades, aquele que estava lá no Hades, olha e vê o outro no seio de Abraão. Isso é apenas uma comparação, porque na realidade quem morreu não tem visão das coisas do céu, não tem visão das coisas que se passam na terra. Existe memória? Existe, porque lá em Apocalipse, no capítulo 6, mostra que tinha um grupo dos mártires pedindo vingança a Deus do que eles tinham passado na terra. Então há uma memória, porém não uma memória atual, uma memória do que passou, não uma memória atual. Não é uma memória do que se passa. Quem morreu, por exemplo, não tem ideia do que se passa hoje aqui na terra, não. Quem foi sepultado não tem ideia, mas a memória deles é diferente, porque quem morreu fica no esquecimento, não tem alegria, não tem dor, não tem mais aquilo que tinha aqui na terra. É diferente. Por isso que eles vão ter que ressuscitar para o mundo da realidade para serem julgados. E aí eu chamo a sua atenção para dizer isso, dessa parábola do rico e Lázaro. Quem está lá não passa para cá, e quem está aqui não passa para lá. Há uma separação, não há visão das coisas de forma alguma. Jesus conta essa parábola e diz que o rico, estando lá, olha e vê ao longe o certo Lázaro. Mas Jesus conta uma parábola. Isso é uma parábola. Ele não está falando de um fato, uma realidade ocorrido, não. Ele está falando de uma parábola comparativa, uma analogia. Está comparando. Quem está lá no Hades viu quem estava lá em cima, porque na realidade não tem essa memória. A memória fica apagada. A memória que se tem é do que se passou, sim, mas não do que está acontecendo agora. É preciso que se compreenda essa palavra. Então, nós devemos consolar cada vida com essas palavras. Haverá primeira e segunda ressurreição. Mas eu já ouvi, seminarista Denilson, alguém dizer que quando os mortos ressuscitarem e os vivos forem transformados para o arrebatamento da igreja, ninguém vai se conhecer, porque todos serão anjos. Todos serão santos como os anjos. Anjos que são seres assexuados, ou seja, não tem sexo, serão todos iguais. Não existe anjo e anja. Mas eu já ouvi alguém dizer que ninguém vai conhecer quem é quem. Ninguém vai conhecer esse anjo ou aquele anjo. Não, todo mundo é anjo igual, ninguém vai se conhecer. Porém, é preciso entender que tem anjo diferente do outro. Por exemplo, Gabriel, Miguel. Ninguém vai dizer que Miguel é Gabriel. Veja que tem uma base para isso aí, para ver quem é quem. Ou será que Miguel será chamado do arcanjo Miguel? Não é? Será que serão? Não, os permanecerão. Miguel é Miguel, Gabriel é Gabriel. Logicamente que o ser humano nessa ressurreição não será chamado pelo mesmo nome, porque a Bíblia nos informa que cada vida receberá um novo nome escrito na testa. E só quem sabe esse nome é quem tem, quem deu e quem tem o nome. Mas a base bíblica que nós temos é essa aqui, para dizer da primeira e segunda ressurreição.
Talvez o ouvinte esteja se perguntando: e como é que se sabe que vai ser primeira e segunda? Quem vai participar? Só quem morreu. Quem morreu em Cristo, meu caro ouvinte, ressuscita para a vida. Quem morreu sem Cristo ressuscita para a morte, porque será lançado no lago de fogo. E o que eu devo fazer, pastor, para ter uma segurança de vida e não cair nessa do lago de fogo? Ora, se converta ao Senhor Jesus. O Espírito Santo está agora falando com você. Convertei-vos do vosso mau caminho. Aceite Jesus por seu Salvador. Você só vai aceitar se for um predestinado. Senão você vai estar lá no meio dos perdidos. Isso é uma mensagem profunda, pesada, nem todos podem ouvir. Mas é isso sobre primeira e segunda ressurreição. Conclusão: os da primeira ressurreição, os mortos da primeira ressurreição, serão ressurgidos com o propósito de receberem o galardão para a vida, porque o dom da vida, o Espírito da vida, os alcançou. Mas os da segunda morte é os que não foram alcançados. Então, aguardemos a eternidade que um dia virá. A eternidade não se formará, ela já está formada. Ela não tem princípio nem tem fim. E aí se concretizará tudo sobre primeira e segunda ressurreição. Não doutrine sem base bíblica. Não faça afirmações sem base bíblica. Há muita precipitação nos dias atuais quanto a essas questões. Mas a gente fica por aqui com esse ensinamento: primeira e segunda ressurreição. Que Deus os abençoe. Amém. Sua